Amigas e amigos, chama a atenção a quantidade de sabujos que vão aparecendo aí no processo golpista. Isso é mais ou menos natural, né? Nós temos aí, do ponto de vista histórico, um processo recente, que foi o golpe de 64, que também havia essa proliferação de sabujos, né? Esses grupelhos, né? Esses gargantas que ficam aí na mídia esgoelando, falando todo tipo de bobagem. Enfim, tem aí, é um processo natural, né? Porque a venalidade, num processo como esse de assalto ao poder, a venalidade está no ar, né? Compra-se aí quem quiser se vender, né, por qualquer preço, preço de banana ou até sem preço, né, por interesses aí de outros interesses pessoais, né? Enfim, ainda é um processo das nossas contradições sociais, né, do nosso estágio de desenvolvimento social. Enfim, é isso que explica essa quantidade de sabujos, né, de gente aí Mas eu falei aqui desse delegado Marlon Cajado, alguma coisa assim, esse delegado da Polícia Federal que acaba de não sei se é indiciar que fala, denunciar, melhor dizendo, os ex-presidentes Lula e Dilma e também o ex-ministro Aloysio Mercadante, né? E também tem outros casos aí, eu quero falar deste João Dória, aqui o prefeito de São Paulo, uma certa obsessão, né, por agredir o ex-presidente Lula. Eu já falei aqui que é um rato branco, o Dória, né, um rato branco saído do esgoto tucano, né, que é meio que um paradigma desses engomadinhos aí, desses fascistinhas. É um sujeito perigoso, inclusive, né, pode ser aí até projetado para voos mais altos aí desse sistema dos golpistas aí, né, preciso ficar de olho nesse indivíduo. Eu entrevistei ele em uma ocasião, já falei, comentei isso aqui num outro vídeo que eu fiz há algum tempo, que foi aquele movimento Cansei que ele liderou, foi o primeiro movimento organizado de golpistas, né? Eu participei de um ato deles, depois de uma entrevista coletiva deles, eu vou deixar aqui o link, né? É de 2006, eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha, né? Que eu fiz uma crônica sobre o que eu vi, sobre o que aconteceu lá, sobre as perguntas que eu fiz, as respostas e tudo mais, que mostra exatamente isso que eu estou dizendo, né? Quem organizou aquele evento foi o grupo do João Dória, né? O LID, esse grupo LID, altamente suspeito. Esse é um grupo suspeito. Certamente tem maracutaia aí, né? É questão de investigar, né? Se tivesse aí uma operação Lava Jato, olha, esse nome é ridículo, né? Lava Jato, é um nome bobo, né? Bem a cara dos seus integrantes. Mas, enfim, qualquer investigação aí, certamente esse LID não resistiria. Tem uma certa vulgarização desse negócio de agente da CIA, né? Porque esses caras são agentes da CIA, né? O Sérgio Moro, né, numa resposta que ele deu lá nos Estados Unidos, ele falou, perguntaram para ele, estão dizendo aí que você é agente da CIA, você é agente da CIA? Tá? Não, isso é coisa de quem não gosta de investigação, não gosta da lei, assim, aquelas respostas, aquelas platitudes típicas dele, né? Não é na questão de ser agente da CIA, né? Existe um processo político. Em 64, está nos livros que eu fiz aqui, em 64 isso aconteceu muito, né? Tem alguns artigos que eu escrevi, aliás, também vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. A mão da CIA no jornalismo brasileiro, como que eles organizaram a mídia, né? A estrutura da mídia. Tem aquele livro que eu comentei aqui, do René Dreyfus, né? Aquele tratado que ele fez, uma ampla pesquisa sobre os interesses dos grupos privados que assaltaram o poder. Enfim, tem aí uma série de coisas, né? Tem também uma outra questão que precisa ser considerada, que é o papel da mídia, né? Essa mídia existe para quê mesmo? Qual é a função da mídia? A gente pega com o neoliberalismo, né, que é essa ideologia que emergiu aí com pretensões totalitárias, mais totalitárias, depois do fim da Guerra Fria, né, emergiu das cinzas da Guerra Fria, né, essa mídia faz exatamente esse papel. Isso não é só no Brasil, lógico que no Brasil tem as suas características, monopólio, cartel, máfia, né, gente aí do submundo, né, podemos dizer assim, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, moral, gente do lixo da história, né, mas é enfim, um papel que a mídia assumiu aí como propagadora da ideologia do neoliberalismo. Eu estava observando aí esse caso aí que eles vêm falando de um suposto, eles põem sempre assim as coisas, suposto assassinato
assassinato de um irmão do ditador da Coreia do Norte. A quantidade de suposto, talvez, né, é o que dizem, essas condicionalidades, né, que revela exatamente o jornalismo PIG, nos dois sentidos do termo, né, do acrônimo, Partido da Imprensa Golpista, e também do PIG, na tradução aí do inglês, jornalismo de chiqueiro, de esgoto. Né? O comportamento deles é isso aí, porque aí fazem aquelas imagens de longe, não estou fazendo aqui juízo de valor, né? Até porque o juízo de valor já está implícito nisso que eu estou dizendo do papel da mídia, né? Como propagadora dessa ideologia totalitária do neoliberalismo. As imagens de longe, entrecortadas, né? Com notas diplomáticas contraditórias, dando a nota da Coreia do Norte é dada com ironia. Parece, eu estou falando isso para dizer, comprovar aí o que eu digo que é o papel da mídia. Essa história da guerra midiática, né, guerra ideológica, e se preciso for, guerra militar também, né, naquela linha do Karl von Clausewitz, que ele dizia que a guerra é a política por outros meios. Também aquela tese do Lenin, né, da guerra justa e da guerra injusta, a guerra justa contra a guerra injusta. Né, pra gente, aqui no Brasil nós temos muito disso, né? Quando se fala também outro conceito vulgar de luta de classes, não está se falando só de uma classes. O processo Marx e o Engels, né, que falaram dessa história, o motor da história, a luta de classes, é exatamente isso. Não é classe contra classe, são processos, né, que tem classes que estão lutando, evidentemente, algumas para o progresso e outras para o retrocesso. No Brasil, o que foi aqui a independência, a abolição, a república, a revolução de 30, né, a ditadura militar e o golpe atual? Quer dizer, classes lutando para avançar e classes lutando contra para não se avançar. Esse golpe tem essa dimensão que eu falei aqui, comentei aqui em outra ocasião. Enfim, o papel da mídia é isso aí, né? Aqui no Brasil, não à toa, eles criaram esse braço, né, político aí, que é a Operação Lava Jato, né, que eu também tenho comentado aqui, que é o partido único aí do golpe. Né? Só pegarem os métodos que eles vêm se utilizando, nessa história das delações, das prisões preventivas, que são, na verdade, prisões prévias, que depois vem a condenação pesada. Aquele Marcelo Bretas, lá no Rio de Janeiro, que meteu 40 anos no Eike Batista, 50 no Sérgio Cabral. Para quê? Arrancar delação premiada, né? Fazer politicagem. Enfim, para a gente ir fazendo o quebra-cabeça, né? montando as coisas, né? Para a gente ir entendendo. O William Bonner disse que o telespectador médio da Rede Globo é o Homer Simpson. Né? É o que eles pensam, né? A forma como eles procuram tratar, né? Fazer essa manipulação política e ideológica, exatamente criando aí a história do Homer, né? A ideia do Homer, que o telespectador fica ali totalmente passivo. Quando eles põem, talvez, possível, né? Tudo na condicional, né? Quando eles não podem comprovar, isso se dissemina como verdade, né? A Operação Lava Jato faz muito disso nos interrogatórios. Aliás, esse jurista, interessante o ponto de vista desse jurista Alexandre Moraes da Rosa. É interessante ler os artigos que ele vem escrevendo, né, que ele fala aí dos interrogatórios da Operação Lava Jato, essa questão das prisões preventivas que são por tempo indeterminado, depois condena. A pessoa ela é presa preventivamente já cumprindo pena. É uma coisa impressionante. Ele desvenda bem essa questão. Né, que ele fala também dos interrogatórios aí com métodos de cognição, a história da convicção, né? A cognição já vai com a convicção de que aquele indivíduo tem que ser preso, tem que ser condenado. Provas, fatos, isso para eles não vem ao caso, não interessa. Enfim, tudo isso vai se confirmando o que eu tenho dito aqui, que esses golpistas não são de brincadeira, não. É golpista mesmo, gente instrumentalizada, né? Gente que está aí para fazer o trabalho mais sujo aí do golpe. E que eles não largarão o osso se não forem enxotados pelo povo. É preciso a gente olhar nesta dimensão para a gente compreender de fato o que representa esse golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, inscreva-se se você ainda não é inscrito, um abraço e até a próxima.